Você sabe como construir saúde? Então fica aqui comigo, porque hoje eu vou compartilhar com você 8 remédios maravilhosos que vão te trazer saúde, e se você tá com alguma patologia, você pode sim se recuperar, tá certo? Eu sou a Amália Salles, eu sou nutricionista, sou terapeuta da medicina germânica, e a nossa primeira dica, o nosso primeiro pilar que nós vamos trabalhar hoje, a nossa saúde, é o gerenciamento do estresse. Ah, meu Deus! Amália, não tem como não, né? É o que mais eu escuto aqui. Eu trabalho num lugar muito estressante, mas, gente, tem. E a dica que eu vou dar para vocês hoje é da programação neurolinguística, certo? Você passou por uma situação estressora ou está passando? Primeiro você pensa assim, passou. Ah, mas foi há 1 minuto atrás, mas já foi. E aí você levanta a sua cabeça. Porque quando a gente levanta a cabeça, os estudos mostram que clareia as coisas. 2 minutos nessa posição que a gente chama de Mulher Maravilha, ele traz clareza pra gente. 2 minutinhos só, para que a gente consiga, a partir dessa clareza, resolver aquela situação ou amenizar aquela situação. Ou se é um momento assim que você está prestes a explodir, a gritar e a extravasar, você respira profundamente, levanta a sua cabeça e aí você volta para a sua centralidade e você conquista o respeito de quem está perto de você. Porque antes, se você saia gritando, a pessoa diz, vale como fulana é destemperada, né? E agora a pessoa viu você passar ali pelaquela situação, seus filhos, seu marido, ou qualquer pessoa, e você, naquele momento, lembrou dessa dica, levantou a sua cabeça para o alto, olhou para cima, passou ali 2 minutinhos, respirando, oxigenando seu cérebro, e agora você volta para a sua centralidade e consegue conversar com aquela pessoa ou com aquela criança, e ali, em vez de causar novos episódios estressores. Gostou dessa dica? Já anota aí. O segundo pilar que nós vamos trabalhar é as toxinas. Nós estamos toda hora envolto em toxinas. Inclusive o estresse, ele gera toxinas no nosso organismo e maltrata muito o nosso coração. Então, uma das toxinas que a gente já vai trabalhar quando você começar a praticar o gerenciamento do estresse é exatamente diminuir as toxinas e a carga no nosso coração, para que ele viva mais feliz, mais tempo, e a gente consiga ter mais saúde cardíaca também, tá certo? Outras causas de toxinas são o ambiente, né? O ambiente em que nós vivemos já é um ambiente tóxico, muitas fábricas, o ar já está poluído. Isso a gente não consegue controlar, mas isso também a gente consegue dar conta. As outras toxinas, elas vêm da nossa alimentação, uma alimentação rica em alimentos que maltratam o nosso corpo, que nós vamos já conversar sobre esse assunto com mais especificidade. E outras toxinas também, o cigarro, os remédios, os medicamentos, vem também o álcool. Ah, mas é só uma cervejinha, né? Mas esse álcool, ele está envenenando o seu corpo. O que as toxinas fazem no nosso corpo? Eles envenenam as nossas células. E uma pessoa envenenada, imagina uma pessoa envenenada, ela não tem clareza nos pensamentos, ela não consegue fazer tudo o que ela tem capacidade de fazer, porque ela está envenenada. Então, quando as nossas células estão intoxicadas, a gente também não consegue fazer tudo o que a gente precisa fazer. Primeiro, a gente não pensa com clareza. Segundo, a gente não tem ânimo. Entendeu? Então, assim, eu poderia enumerar aqui várias coisas, mas vamos para frente. O terceiro pilar é a alimentação. Sim, porque existe 2 tipos de alimento, como a gente já conversou aqui no outro vídeo sobre a imunidade, que você pode voltar lá e ver para você entender melhor. Os alimentos têm 2 grupos. O grupo que traz vitalidade, que traz ânimo para a gente, que traz vida, que nos deixa bem. E o grupo dos alimentos que tiram a nossa vida, que tiram a nossa vitalidade, tiram a nossa inteligência, tiram a nossa saúde, desenvolve doenças crônicas, inclusive doenças autoimunes. E agora eu vou te mostrar como é que isso acontece lá dentro do nosso corpo, porque aí você vai ter uma compreensão melhor e vai ter capacidade agora de escolher melhor os seus alimentos. Então, quando a gente ingere alimentos que vêm, as fontes que maltratam o nosso corpo, que tira a nossa vitalidade, são o glúten. E o glúten, ele está onde? Nas farinhas. Então, esses salgadinhos, os pães, as bolachinhas, os biscoitos que são feitos de farinha de trigo, eles são um dos alimentos que, quando chega lá na nossa microbiota intestinal, lá no nosso intestino, na nossa barriguinha, eles alimentam as comunidades do mal, as bactérias maléficas. Eles alimentam as bactérias
ruins, que baixa a nossa imunidade. Além disso, ele maltrata as células do nosso intestino. Sim, porque as células do nosso intestino, elas são chamadas de enterócitos. E aí, o nosso intestino é como se fosse um tubinho, né? Um tubo todo fechado, todo lacrado. E aí ele é inteligente. Essas células do nosso intestino é como se ela fosse uma mãozinha assim, sabe? E aqui são os dedinhos que ela capta os nutrientes que vai passando por ali. A gente comeu, aí transformou lá no estômago, chega lá no nosso intestino. E a gente vai agora fazer a seleção. Então, nosso corpo, ele seleciona os minerais, as vitaminas. E aí, esses dedinhos das células, eles pegam apenas a parte boa. E o que não serve mais, a gente já sabe. Transforma em cocô e elimina, né? É o bolo fecal. Mas aí, o que acontece? Quando a gente come alimentos como o glúten ou a caseína do leite, que é o leite de vaca, gente, o problema não é só a lactose, tá certo? Ah, não, mas eu tomo a enzima. Mas eu não tô falando da lactose, eu tô falando da proteína do leite de vaca, que é uma proteína muito grande que a gente não consegue quebrar. E aí ela chega os pedaços grandes de proteína lá no nosso intestino e fica maltratando essas célulazinhas. Então, a proteína do glúten também ela é uma partícula grande que a gente não tem enzima que quebra essa proteína totalmente. A proteína do leite da vaca, os queijos, né, os iogurtes, os danoninhos, o leite, ele tem essa proteína que a gente também não consegue quebrar, nem o ser humano consegue quebrar totalmente. E aí, elas começam a aumentar as bactérias ruins e acontece uma doença chamada de disbiose. Você já deve ter ouvido falar. O que é a disbiose? É o aumento das bactérias ruins e a diminuição, a redução das bactérias protetoras. E com o tempo, a gente comendo esses alimentos, que também, vamos falar aqui, outro grupo nocivo, os açúcares, né? Todos os docinhos, os açúcares e tudo. E os refrigerantes, suco de caixinha, os produtos industrializados como um todo, a linguiça, a salsicha, esses produtos embutidos, né? O presunto, todos eles fazem parte desse grupo que maltrata essa microbiota, que maltrata essa célulazinha que vocês estão vendo aqui. Elas são fechadinhas para que só passe alimento para o nosso sangue. E quando a gente começa a comer esses alimentos com frequência, diariamente ou semanalmente, o nosso intestino entra em disbiose, entra nesse desequilíbrio entre as bactérias protetoras e as maléficas, e isso vai maltratando essas célulazinhas, e com o tempo elas abrem portas, elas rasgam o nosso intestino, rasga a parede do nosso intestino, a proteção, ela abre portas entre uma célula e outra. Depois que essa porta está aberta, já não tem mais como fazer a seleção natural. Só botar para dentro do sangue coisas boas. Agora a porta está aberta para quem quiser entrar. Então as toxinas, os fungos, as bactérias ruins que iam ser eliminadas no cocô, agora elas estão entrando na nossa corrente sanguínea. E aí a nossa imunidade, é claro, vai nos proteger. Sendo que ela não consegue proteger de tudo. Sempre vaza algumas. E à medida que a pessoa vai comendo mais e mais e mais, ela vai abrindo mais portinha dessas. Então chega um tempo que começa a aparecer as doenças. Por quê? Porque tem tanta porta aberta e está passando tantas toxinas que não eram para estar no nosso sangue, por essas portas que estão abertas, que era para ser eliminadas pelo cocô, elas começam a passar em grande quantidade, porque tem muitas portas abertas. E aí, o nosso organismo não consegue dar conta de limpar todas elas, de impedir que elas passem e vão para a corrente sanguínea. E aí elas chegam lá nos nossos órgãos. Quando elas chegam lá no nosso pulmão, por exemplo, vou dar um exemplo. Essa bactéria escapou, essa toxina escapou, foi lá para o pulmão. Chegou lá, ela vai causar bronquite. Aí do nada, fulano, menino adoeceu, teve um bronquite, foi para o hospital, ficou internado. Do nada não. Vocês entenderam agora que não é do nada, né? São 10 anos, você está comendo esse tipo de alimento há mais de um ano, já é o suficiente para o seu corpo já estar com várias portinhas dessa abertas lá no seu intestino, tá certo? Então, o que acontece, gente? Se essa bactéria ou se essas toxinas, elas chegam, por exemplo, lá no nosso cérebro, aí o que vai causar? Vai causar as doenças psiquiátricas, todas elas. Vai causar depressão,
ansiedade, síndrome do pânico, TDAH, autismo. Então, existe hoje na literatura milhares de estudos mostrando a relação das doenças psíquicas com a desbiose intestinal e com a permeabilidade intestinal. Mas aí tudo bem, eu tomo ali um remedinho, eu tomo um ansiolítico e tal, e deixo lá as portinhas abertas. Aí o que acontece? Com o tempo, vai entrando mais e mais sujeira no nosso sangue. Vai entrando mais porque a portinha está aberta. Vai entrando mais essa sujeirada no nosso sangue. Aí é que surgem as doenças autoimunes, as doenças crônicas, os diabetes, a pressão alta, as doenças crônicas, doenças cardíacas, né? As doenças autoimunes, que são as ditas incuráveis, né? O lúpus, artrite, reumatose, que dá dores terríveis nas juntas, né? Então, minha gente, uma das coisas que a gente precisa fazer é fechar essas portinhas. E como é que eu faço, Amália, para fechar essas portas agora? Como é que eu faço? Porque realmente eu já tô tendo esses sintomas, eu já tô tendo gastrite, eu tenho problemas de pele, urticária, eu tenho dermatite, eu tenho muita dor de cabeça, eu tenho irritabilidade. E como é que eu faço? Eu já tô sentindo esses sintomas, né? É muito simples, é você retirar da sua alimentação, você fazer a troca desses alimentos. Não é deixar de comer tudo, como tem pessoas que chegam aqui no meu consultório e falam assim, eu vou comer o quê, né? Então, gente, é comer alimentos de verdade, alimentos que dão na natureza, as frutas, as verduras, os legumes, o feijão, o arroz, a carne, o peixe, o frango, tá certo? Que são alimentos que Deus criou pra gente, que o nosso corpo, ele fica vivificado. Enquanto esses alimentos mortificam, esse grupo de alimentos que eu falei, eles mortificam, esse grupo que Deus criou, ele traz vitalidade, ele traz saúde, ele cura doenças, tá certo? Ele tem doenças que entram em remissão quando você muda esses hábitos, quando você tira esses agressores da sua vida, tá certo? E aí, como é que a gente faz, né? Por exemplo, eu vou te dar umas dicas agora de como que você pode substituir esses alimentos, tá? Por exemplo, o glúten. Tem lá as farinhas, tem os bolos. Eu gosto muito de bolo, eu gosto muito de pão. Você pode fazer um pão de aveia. É super gostoso. Você pode fazer um pão com a farinha do arroz, que a farinha de arroz não tem glúten. Você pode comer o macarrão de arroz, que o macarrão de arroz não tem glúten. Entendeu? Então é só você substituir o ingrediente maléfico por um benéfico. E assim você vai restaurar a sua saúde. O leite, mas o leite tem o cálcio, né? Mas eu vou te falar, existe um leite, que é o leite de gergelim, que ele tem 11 vezes mais cálcio do que o leite de vaca. E ele não causa esse problema, não causa doenças autoimunes, não causa doenças degenerativas, doenças cerebrais como Alzheimer, todas elas causadas por disbiose e permeabilidade intestinal, que vai deixando o nosso corpo todo sem reserva de proteção. Vai baixando a nossa imunidade, vai deixando as nossas células envenenadas com essas toxinas que estão vazando lá do intestino, certo? Anota aí outras dicas também para você que não consegue comer legumes. Tem muita gente que eu conheço que não consegue comer legumes, não consegue comer uma verdura, não consegue, tem dificuldade. Você vai aos poucos incluindo na sua vida, mas enquanto você não consegue, sabe o que você pode fazer? Vou te dar uma dica que você vai comer todos esses alimentos e não vai ter nenhuma dificuldade. Sério mesmo, anota aí. Você vai no mercado, vai comprar alimentos verdes, compre de todas as cores, um pouquinho de cada cor, tá? Então, porque cada cor tem um nutriente específico para ela. Então, você tem que comprar a verdura branca, tem que comprar a roxa, tem que comprar a laranja, a vermelha, o verde. E aí, você fez lá as suas comprinhas. Você divide em 2 pacotes. Um você cozinha, corta, uma parte deles você corta, cozinha, vai ter aquele caldo. Né? Aquele caldinho lá tá cheio dos nutrientes lá das suas plantinhas, né? Dos seus legumes. Aí com essa água, esse caldo, você vai fazer o seu arroz, você vai fazer o seu feijão e aí você vai estar comendo as vitaminas que você precisa. Claro, não é igual você comer ela crua. Você comer ela in natura, você vai ter mais. Mas é uma forma de você ter esses nutrientes. Outra forma é você pegar esses mesmos que você comprou, que você separou, né, dividiu ali metade para cada receita, e você vai passar no liquidificador com vários tomatinhos e vai fazer um molho de tomate.
E aí você leva pro fogo até ficar num ponto de molho e a partir dali você vai comer esse molho vai fazer a sua macarronada com esse molho, com macarrão sem glúten, né? E aí é uma maneira de você colocar esses alimentos que são bons para a sua saúde, que vão restaurar a sua saúde, sem você sofrer, sem você ter dificuldades, tá certo? Tô trazendo aqui essa facilidade para você. É uma das estratégias que a gente usa e vem dando muito certo. Outra coisa que é muito, muito, muito importante, gente, anota aí, é a gente beber água, tá? A gente precisa beber água. 70% do nosso corpo é água. E quando a gente não bebe água suficiente, o nosso corpo ele não pode ficar sem água. Então ele vai lá no nosso intestino, tira a água do intestino e leva para o nosso corpo. E é por isso que as fezes elas ficam ressecadas, fica aquelas bolinhas. Já fez cocô só as bolinhas ou então muito seca, chega a dar uma dor para poder sair? Então é falta de água, porque o seu corpo precisou de água e foi lá no intestino e tirou água. Só que essa água, gente, é uma água de fezes. É como se você fosse na privada e bebesse uma água suja. Mas para a biologia, como ela não pode ficar sem água, ela usa a água que ela tem disponível. Porque tem outros órgãos que não pode ficar sem água. Mas o cocô pode, porque ele vai ser eliminado. Faz sentido para vocês? Então, beba água, porque senão você vai beber água. Só que você vai estar bebendo água de fezes, tá certo? Outro ponto muito importante, fundamental, principalmente para as crianças, para nós também, para todos nós, é o gerenciamento do sono. A gente precisa ter um sono de qualidade. E no meu outro vídeo que eu postei semana passada, que fala da imunidade, eu mostro para vocês várias estratégias para vocês melhorarem a qualidade do sono. Não é dormir, se deitar e ficar a noite toda acordada, é deitar e acordar só no outro dia. Enquanto você não tiver com esse sono, com esse nível de sono, você não está bem, você precisa cuidar do seu sono. Porque é durante o sono que o hormônio do sono, o hormônio que gerencia todos os nossos sistemas, ele entra em funcionamento e faz os reparos, que é a melatonina. E é por isso que é fundamental a gente ter uma boa noite de sono, senão a gente não tem reparo, amanhece o dia, dorme a noite todinha e está cansado. Não sabe por que é, né? Outro remédio que você precisa fazer é exercício físico. Tá certo? Você precisa, porque o exercício físico, ele vai fortalecer todo o seu organismo e ele também vai eliminar as toxinas. Lembra que um dos pilares é a gente eliminar as toxinas? A gente precisa tirar a sujeira do nosso corpo, então através do suor e da urina, a gente elimina muitas toxinas do nosso corpo. Então faz exercício físico. O outro remedinho é respirar. A gente precisa parar pelo menos uma vez por dia e respirar profundamente, 10 vezes, 15 vezes. Deixar o ar entrar, dar uma paradinha, soltar, respirar, soltar. Então a gente precisa fazer isso para a gente ter mais saúde do nosso sistema respiratório, certo? Outro remédio maravilhoso é o contato com a natureza. Você sabia que tem alguns estudos mostrando que as crianças que passam por caminhos verdes durante o dia delas são mais inteligentes? Pois é. Então a natureza, a gente veio da natureza e para ela nós voltaremos. Então a gente precisa ter esse contato, a gente precisa botar o pé no chão, a gente precisa botar o pé na grama. Isso faz com que a gente elimine também várias toxinas do nosso corpo e melhore o nosso estado de humor. São muitos benefícios que você tem em passar ali 5 ou 10 minutinhos em contato com a natureza. Outro remédio maravilhoso, anota aí. Esse é poderosíssimo. Esse é capaz até de entrar em remissão várias doenças que dizem que não tem cura. É a confiança em Deus. É a confiança no superior. Quando você tem confiança em Deus, você pode mover montanhas, como disse Jesus. Então, separa um horário que você vem conseguir uma proximidade com Deus, ler sobre Deus, ler a Bíblia, conversar com Deus, sabe? Ou então ficar quietinha, só ouvindo no seu coração. Separe esse tempo, porque esse remédio é muito poderoso. Então, recapitulando, vê se você anotou tudo direitinho. Primeiro, gerenciamento do estresse. Retirada das toxinas do seu organismo, né? Aí a gente tem várias maneiras de você fazer isso, pela sua alimentação, pelo exercício físico, pela respiração. Fazer exercício físico
Depois, quarto remédio, cuidar da alimentação. Quinto remédio, cuidar do sono. Sexto remédio, se hidratar, cuidar de beber água de qualidade e suficiente. Eu indico para o adulto 300 ml por hora. Toda hora bebe um copinho de 300 ml. E para a criança, um copinho de 100 ml se ela for pequenininha, ou 150 se ela já for ali grandinha, 8 anos, 10 anos, né? 150 ml. O sétimo é o contato com a natureza. E o oitavo, e mais importante, é a confiança em Deus, o contato com Deus. Então, se essas dicas forem importantes para você, compartilha com quem você ama, com quem está precisando, com quem está passando por um problema de saúde e pode reverter esse caso. Segue a gente, dá o like para que o YouTube ele consiga ver que esse material é de qualidade, entregar para mais pessoas, o robozinho lá do YouTube, e ajuda a gente nessa campanha pela vida e pela saúde. E até a próxima!